Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje nós vamos falar sobre a sombra da dificuldade em expor sentimentos. Primeiro vamos falar como essa sombra nasce. Depois vamos falar como esta sombra atua em sua vida, caso você tenha. E depois vamos falar sobre o processo de resolução, de conscientização desta sombra em específico. 3 fases, sendo que saber como esta sombra nasce pode ser muito importante para o trabalho de voltar na origem e ressignificar o trauma. Como saber como esta sombra atua na vida de uma pessoa é muito importante para o trabalho de percepção, de perceber a sombra atuando e a pessoa optar por não agir conforme a sombra, não reagir conforme a sombra foi tocada. Ou seja, eu dividi em 3 fases, sendo que a primeira e a segunda fase se ligam diretamente à terceira. Basicamente, a primeira e a segunda formam a terceira. E, no final, se der tempo, acredito que vai dar tempo, vamos ver aí, só não vou prometer, nós faremos o processo de voltar na origem, que é dar o comando para identificar o trauma que fez nascer esta sombra do expor sentimentos, da dificuldade em expor sentimentos e ressignificar. Então vamos lá. Deixa eu primeiro aqui desativar o som. Pronto. Como esta sombra nasce? São algumas formas aí. Eu já cheguei a citar de forma rápida nas primeiras lives, quando eu falei dessa sombra de forma bem rápida. Eu vou falar novamente. Basicamente, são essas formas. 1. A repetição de padrão. O pai ou a mãe não fala, tem essa sombra, não fala eu te amo para o filho, para a filha, ou se fala, se a sombra é mais tênue, pode até falar, mas não é de expor muitos sentimentos, e aí a mente da criança vai entender que aquilo ali é um comportamento a ser seguido. Repetição de padrão de comportamento. A criança copiando a mente inconsciente da criança, fazendo as instalações de acordo com o pai e com a mãe, de acordo com os comportamentos do pai e da mãe. A repetição de padrão. O pai tem a sombra, logo o filho também vai captar a sombra. Essa é a forma básica, que essa forma, todas as sombras, quase todas podem nascer desta forma. Segundo, quando acontece o trauma. E aí, identificar o trauma é importante para fazer o processo de ressignificação do trauma. Esse processo é um processo poderosíssimo. Inclusive, teve um depoimento recente da Maria do Carmo, uma membra, que ela fez a ressignificação, ela tinha medo de cachorro, e ela percebeu que hoje não tem mais medo de cachorro. Lembrando que esse processo de ressignificação, desde a ressignificação até a percepção de que houve uma eficácia, às vezes pode demorar uns 3 meses. 3 meses voam.
Então, vamos aos traumas. Basicamente, um clássico, esse é clássico. Quando o pai ou a mãe, ou uma pessoa que tem uma autoridade sobre a criança, fala para ela não chorar quando ela chora. Quando a criança, por algum motivo, começa a chorar, caiu no chão, caiu da bicicleta, brigou com o irmãozinho, com a irmãzinha, seja lá qual for o motivo, e ela chora, e aí o pai, ou a mãe, ou uma pessoa que detém uma certa autoridade sobre a criança, dá uma bronca, né? Aquela bronca, né? Firmeza. Para de chorar! Não chora! Não chora! Não chora! Sem chorar! Sem chorar! Olha, sem chorar! Sem chorar! Se for homem, então, homem não chora. O que há? Não, sem chorar. Uma dama não chora. Uma dama não pode chorar. A mente da criança não entende que não é para ela chorar. A mente da criança entende que ela não pode expor sentimentos. Dentro desse contexto, eu falei o clássico, mas dentro desse contexto tem um leque aí. Tem um leque. Tem um caso clássico, aliás, clássico. Tem um caso que ocorreu com um amigo meu, que eu já mencionei, mas vou mencionar novamente, que por algum motivo ele chorou, foi falar com a mãe, e a mãe pegou a faca, apontou para ele e falou: para de chorar, para de chorar. Ele simplesmente, primeiro que ele expor sentimentos, nunca vi ele expor sentimentos. No caso dele, uma vez eu perguntei para ele assim: você, lógico que eu tô falando aqui, ele me deu permissão para falar, mas não tem porque eu citar o nome dele. Perguntei para ele: você ama a sua filha? Aí ele falou assim para mim: cara, vou te falar uma coisa. Aí eu: diga? E ele falou: eu não amo ninguém. Só que ele ama sim. Só que nesse caso dele, a sombra é tão forte, mas tão forte, que gerou nele esta crença de achar que não ama ninguém. Se a sombra for muito forte, de fato a pessoa pode inclusive não amar a pessoa. Aí é muito difícil, muito difícil. O normal é a pessoa ter o sentimento, realmente amar, só que não mostrar. O detalhe é que a pessoa, muitas vezes, ela não sabe que tem esta sombra, que tem a dificuldade de expor sentimentos. Ela não percebe, ela não tem esta percepção. Isso é o normal. Então, fase número 1, identificar que tem a sombra. Muitas pessoas têm a sombra, mas porém não sabem que tem. Esse fenômeno é um fenômeno, esse de ter a sombra, mas não saber que a tem, é o que ocorre com a maioria das pessoas. Quando eu digo isso, eu não estou nem me referindo à pessoa saber que é uma sombra. Não estou falando. Porque aí, saber que existe esse fenômeno sombra, aí, né, é um a cada o quê? 1 milhão. O que eu estou dizendo é a pessoa, independente de ser sombra ou não, ela não saber que tem uma dificuldade em mostrar sentimentos. A pessoa tem a dificuldade,
e não sabe que tem. É claro que isso provoca consequências fortíssimas. Porque os entes amados, lê-se, os pais, avós, esposa, marido, os filhos, principalmente, pelo fato de nunca ouvir, por exemplo, eu te amo, de uma pessoa que tem essa sombra, nesse caso, uma sombra, né, bem forte, ela vai o tempo inteiro buscar validação se, esta pessoa que tem a sombra a ama ou não. No caso dos filhos, eles podem ir mal no colégio, tirar notas ruins, o tempo inteiro ficar, né, pegar a gripe, febre, atrai, né? O inconsciente ele atrai isso aí. Ele pode atrair situações em que a pessoa fique debilitada, situações que necessariamente farão o pai ou a mãe preocupar-se com ele, porque a forma dele se sentir amado seria esta. Isso ocorre também, ocorre com todos os parentes, mas no caso dos filhos e do cônjuge, ou seja, o marido e esposa, tem situações bem profundas. Eu citei em outras aulas. Por exemplo, a pessoa ela ficar provocando ciúmes, seja o marido, seja a esposa. Se a mulher, a esposa, tem a sombra, o marido vai ficar, né, provocando ciúmes, olhando para outras mulheres, e isso de forma inconsciente. Ele vai ter desejo por outras mulheres, sem saber que este desejo é oriundo apenas da sombra da mulher, porque ele quer se sentir amado. Ele quer a validação, ele pode até se sentir, mas ele quer a validação. Quer que a mulher fale, eu te amo, ou demonstre de alguma forma forte. Então ele vai ficar olhando para ele sente desejo, atração por outras mulheres, porque isso provoca ciúmes na mulher. E se não provocar, ele vai cada vez mais fundo, vai cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Isso pode gerar, inclusive, um relacionamento dele com uma outra mulher. E isso, eu estou dizendo para ele, vale também para ela. Igualzinho. Não muda nada. Antes que a mente pense, essa aí é uma lorota para validar o cara poder trair a mulher, isso aqui. Para os dois lados, tá? Uma questão importante é a seguinte situação. Quando uma pessoa mata a outra, eu estou dando um exemplo. A partir dos exemplos, você deve ter a percepção e enxergar as variáveis. Porque não tem como falar as variáveis de cada situação. Retornando. Quando uma pessoa mata a outra numa encarnação, é muito comum a pessoa que matou vir filha da que morreu, da assassinada, da que foi morta. Nesse sentido, primeiro que isso pode provocar uma vontade enorme de abortar. Tanto do pai, tanto da mãe, tanto da criança. E quando percebe que vai vir filha da pessoa que ela matou, ela não quer. Não quero nascer, não quero. Quando a vontade é do pai ou da mãe, aí, nessa situação, já pode
dar origem à sombra da rejeição. Mas vamos supor que a criança nasceu, não teve essa questão da rejeição, tudo certo. Então, veja bem, colhe os olhos aí na tela do seu celular ou na tela do seu computador e preste atenção em cada palavra que será falado até o final dessa aula. Vem comigo. Neste sentido, a criança nasceu. O pai e a mãe amam a criança. Vamos supor que seja a mãe que foi assassinada pelo filho em outra encarnação. Na outra encarnação, veja bem, na outra encarnação não era o filho, era uma outra pessoa qualquer. Nesta encarnação atual que veio o filho, justamente porque, né, aquele ser a matou na outra encarnação. Então a criança nasceu conscientemente, a mãe ama o filho, vamos botar filha, ama a filha, loucamente, aquele amor de mãe. Só que lá no inconsciente existe uma raiva em razão dela ter sido morta, dela ter sido assassinada pela criança. Que na outra encarnação não era criança. Então, de forma consciente, ela acredita que ama o filho e tudo mais, e de forma inconsciente ela tem diversos atos que vão de encontro. De encontro significa contra a filha. Aí os exemplos são diversos. O clássico, né? Vamos citar alguns aqui. Uns que eu sempre cito. Ela vai levar a criança para a praia, a filha para a praia, o solzão, 40 graus. Ela coloca um guarda-sol, meia bomba, na criança lá, de 1 ano de idade, a filha de 1 ano de idade, e acredita que tá ok. Todo mundo ao redor percebe a tortura que está ocorrendo e a mãe não. Outro exemplo. A mãe vai sair de carro com a criança, aí a criança começa a chorar. Começa a chorar porque ela não quer que a mãe aprenda naquela... Não é que é o nome? Bebê conforto, é? Acho que é bebê conforto o nome. A cadeirinha para a criança que fica no banco de trás. A criança chora, esperneia. O pai que ama a criança e não tem nenhuma situação dessa do passado, ele não quer saber que a criança está chorando. Ele vai prender de alguma forma, porque sabe que o melhor para a criança é isso. Só que a mãe que tem esta questão com a filha de outra vida, ela vai se derreter pela filha estar chorando, vai ficar com pena da filha e não vai amarrar a filha lá na cadeirinha, no bebê conforto. O que está por trás disso é que é uma grande oportunidade daquela criança morrer, porque qualquer batida, aquela criança recém-nascido, 1 ano de idade, vamos lá, 1 ano de idade, que sofre uma batida, se está com cinto, se está presa ali na cadeirinha, ela vai morrer se a batida for violenta. Já era. De forma inconsciente é isso. A mãe que leva o filhinho na garupa de moto, brincando com o filho. Vai na praça brincar com o filho, bota o filho naquela cadeirinha no balanço e joga o balanço, né? Com mais vontade. Ela empurra com mais vontade com as demais mães, mais forte, porque a possibilidade da criança cair. Mas na cabeça dela não é nada disso. Fala pro filho fazer carinho no uau, faz o carinho. Agora, se o uau dá uma dentada na mão, arranca a mão fora da criança. Mas olha o uau, faz o carinho. Na cabeça dela, não, meu filho tem que ter contato com os animais, tudo bem.
Mas se o au-au dá uma mordida na mão da criança, já era. E por aí vai, tem diversas. A criança, de forma inconsciente, também percebe isso tudo. Ela percebe a malícia da mãe de forma inconsciente. E, logicamente, isso pode fazer nascer na criança essa sombra. No caso, que sombra? Nesse caso que eu estou dizendo, propriamente dito, é o fato de buscar a validação da mãe mostrar que gosta dela. Que está, né, junto com, totalmente interligado com a sombra da dificuldade de expor sentimentos. Que ele quer que a mãe exponha um sentimento genuíno e não aquele, ai, amo meu filho, e anda com eles sem amarrar na cadeirinha. Amo meu filho, mas bota ele fazer carinho num cachorro, né, que pode devorar a mão dele. A criança percebe, pô, a minha mãe não tem cuidado comigo. Isso é inconsciente, o inconsciente é poderosíssimo. E aí ele vai querer buscar essa validação. Logicamente, a dificuldade da mãe nem é a dificuldade da mãe em mostrar sentimentos genuínos para o filho pode fazer nascer nela, depois de adulta, a sombra da dificuldade de expor sentimentos. É um caso aí atípico de uma sombra que pode nascer depois de adulta, que geralmente elas nascem quando a criança está entre os seus primeiros 7 anos de idade. É a fase mais sensível. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou liberar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá liberado, só perguntar. Boa noite, Igor. Boa noite. Tudo isso que tu falou se iguala também ao pai, né? Sim, Perfeito. tudo. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Igor. Oi. Nessa busca da validação da criança que sofreu essa sombra, qual seria o perfil dela? Como deveria ser? Como deveria não? Como pode ser essa criança que sofreu essa sombra de validação, quando a mãe fez Que, so- inconscientemente? que passou pela situação da mãe ou do pai Isso, sabotando. isso, isso. Qual seria o que? O perfil. O perfil, como seria assim qual seria mais ou menos o tipo de sombra, né, que essa criança poderia ter quando ela for adulta? Além dessa, Sim. alguém, alguém, alguém sabe responder? Tá na cara a resposta. Rejeição. Rejeição. Uma e tem outra. A rejeição eu sei que é uma rejeição, né? Então, mas aí Dificuldade de expor é uma sentimentos também. sombra, é uma sombra. Aí, Nilda falou, A, a, infantilismo. Essas duas. Tanto a rejeição, tanto o infantilismo. É uma sombra fazendo nascer outra sombra. somente essas duas. Pode ser que tenha outras, assim, mais tendo, mas as fortes, assim, as, as que estão mais ligadas, rejeição e infantilismo. Ok. Obrigada, querido. Estão totalmente ligadas. Por quê? A rejeição é muito óbvio.
né? Se a criança percebe que a mãe não a ama genuinamente, ela se sente rejeitada logo de cara. E o infantilismo é em razão da criança, ela fica adulta, só que ela, enquanto não tiver a certeza de que a mãe ou o pai, no caso aí, a ama de verdade, ela fica lá presa até ter essa certeza. Depois que ela tem a certeza, aí sim ela pega, toma, né, cria asas e pode sair de casa e tudo mais. Mas enquanto ela não tem essa certeza, ela quer ficar lá buscando a validação o tempo inteiro. E isso faz com que ela fique infantilizada. O comportamento infantil, né, esse comportamento de buscar validação é um comportamento infantil. Tá claro essa questão para vocês? Um ponto muito importante é o fator campo eletromagnético. Tudo que a pessoa emana, ela atrai. Nesse sentido, a partir do momento que a mãe ou o pai ele não demonstra amor para os filhos, existe uma tendência de alguma forma sentimentos não serem demonstrados a eles, seja pelo filho ou seja por alguma outra situação. Não necessariamente vai ser o filho ou a filha. Se a pessoa não emana sentimentos, a tendência natural é que sentimentos não sejam emanados a ela. Os positivos. Porque os negativos geralmente não. Até mesmo os negativos a pessoa tem dificuldade em expor, né? Ela fica se roendo. Às vezes é necessário botar para fora alguma coisa, né? Sentimento negativo e não deixar aquilo roer por dentro. Mas isso é só para quem tem a personalidade fraca. Isso que eu estou falando. Vamos lá, perguntas? Como saber se tem? Logo de cara, vamos lá. Essa situação clássica do pai ou a mãe falar para a criança, não chora, não chora, aconteceu com você? Busca aí na sua mente. Aconteceu? Você tem dificuldade de dizer eu te amo? Veja bem, essa questão do eu te amo tem fases. Tem pessoas que não conseguem dizer eu te amo. Tem pessoas que falam eu te amo só para o filho, né, esposa ou marido, e mesmo assim, né, com certas limitações. Tem pessoas que falam eu te amo de forma tranquila, só que ela tem dificuldade em expor sentimentos mais tênues, assim. Quando a pessoa tem esta sombra, é muito comum ela substituir o mostrar sentimentos por presentes materiais caros, assim. É a forma dela demonstrar que gosta. Porque de forma inconsciente, como ela sabe
que tem essa sombra de forma inconsciente. Inconsciente significa sem consciência. Ela sabe, só que não sabe que sabe. É exatamente isso. Ela sabe, só que ela não sabe que sabe. Exatamente isso. Então, ela demonstra através de presentes materiais. Muito comum. Dá presentes, né, que estão acima do... Quando eu falo o caro aí, o patamar de caro é o patamar da pessoa. O padrão de caro é de acordo com o padrão da pessoa. Ela dá presentes que, na verdade, que ela deveria diminuir o valor daqueles presentes, deveria dar, em vez de dar um presente de R$ 50, ela dá um presente de R$ 200. E aí tem uns padrões. Né? Se a pessoa é classe média baixa, classe média média, se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, milionária, bilionária. Perguntas? Esse exemplo que eu dei aqui é uma outra forma dela perceber se ela tem ou não a sombra. Falamos como a sombra nasce, essa sombra. Claro que não esgotamos. Falamos sobre como perceber se tem a sombra ou não. Se a pessoa tem dificuldade de falar eu te amo, se a pessoa ela tem esse costume de dar presentes caros, né? Isso seria uma troca, né? E uma forma de mostrar os sentimentos. Se os familiares ao seu redor buscam validações. Exemplo, se uma pessoa, se um familiar, o filho, ele está buscando a validação da mãe, a mãe tem dificuldades por sentimentos. E o filho busca a validação da mãe. O que o filho vai fazer? Quando ele entra nessas validações, seja tirando notas baixas, seja ficando doente, por exemplo, ele vai fazer questão que a mãe cuide dele. Porque é a validação. Se o pai não tem essa sombra, então ele vai buscar a mãe. Exemplo. A percepção desta sombra faz com que, como a sua prosperidade ela pode ser obstruída em razão de você não expor sentimentos. De várias formas. Exemplo. Vamos supor que uma vez a gente, no que vai estudando, nós vamos percebendo isso no dia a dia. Vou dar um exemplo. Uma vez eu chamei um amigo meu, assim, não é amigo, uma pessoa conhecida assim, para ir no Astor, que é um bar aqui no Rio de Janeiro. E aí ia sair eu, outros amigos, eu chamei ele também, porque a noiva dele, acho que ainda era noiva na época, ia viajar a trabalho e tudo mais, aí eu chamei ele. E aí ele responde assim, pô, Riqueza, eu não vou poder ir, cara, pô, mas obrigado pelo convite, ponto. Só isso. Beleza. Aí, passaram 2 dias, a minha noiva na época falou pra mim que a noiva dele tinha combinado com ela que ele tinha ficado hiper feliz porque eu o chamei para ir no Astro. Falei, hiper feliz? Ela, nossa, falou que ele ficou felicíssimo. Mas, é claro, por mensagem.
Mas se fosse pessoalmente, seria a mesma situação. A mesma situação. Porque ele é, assim, tem dificuldade. Porque não teve amor da mãe, do pai. E aí, ou seja, vamos analisar esse caso bobo. Se você chama alguém para sair e a pessoa ela não demonstra apreço ao seu convite, se é o comportamento dela como se o seu convite e nada fosse a mesma coisa, você vai chamá-la de novo? Dificilmente. Pode até ser que sim. Mas vai chegar uma hora que você não vai chamar mais. Pô, chamo e a pessoa não pode ir, nem demonstra que gostou, tudo mais. A pessoa, porque ela guarda isso dentro dela. E ela acaba passando uma imagem para as pessoas que ela não tem consideração nenhuma por ninguém. E a falta de consideração faz com que faz com que as pessoas se afastem. Porque as pessoas elas gostam de se sentir importantes. As pessoas gostam de se sentir amadas, de se sentir adoradas. Normal. E quando ela lida com pessoas que não a faz se sentir assim, simplesmente se afasta. Se ela não tá nem aí pra mim, se ela tá, entre aspas, cagando pra mim, então eu também não tô nem aí pra ela. Né? O pensamento. Então a pessoa que tem essa dificuldade, ela acaba atraindo relações importantes de amizades. E das relações de amizades nascem milhões de oportunidades. Diversas oportunidades. Então, muitas vezes, a pessoa que tem essa sombra, ela gosta de alguém, ela acredita que a pessoa perceba que ela gosta dela, só que a pessoa não percebe. E isso com os filhos, então, também é a mesma coisa. Ela acredita que com os atos em si ela está demonstrando um sentimento, mas a pessoa precisa escutar o eu te amo. Ela precisa. Ela não escuta. E aí começa uma chuva de situações, milhares de autossabotagens, comportamentos autossabotadores. Depressão, desemprego, síndrome do pânico, doenças, inclusive, falta de apetite, etc, 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 etc. Tudo aí que você possa imaginar, tudo que provoque a preocupação do ente amado pode nascer em razão dela simplesmente estar buscando validação. Mais uma situação. Isso é importante. Os pais, eles têm uma tendência. O que eu vou passar agora foge um pouquinho, foge dessa situação de expor sentimentos. Não está relacionado a esta sombra, só que é importante, é uma informação importante nesse momento. Os pais, eles têm uma tendência, uma forte tendência, de querer passar a imagem para as demais pessoas de que ele foi um pai ou ela foi uma mãe eficaz. Assim como também ele quer que o futuro dele seja garantido de alguma forma pelo filho, pela filha, se for o caso. Isso tudo do inconsciente. Então, essa questão do filho ou da filha trabalhar no propósito de vida é ignorado. É 99% ignorado pelos pais. Os pais querem que o filho fique seguro, estabilizado, passar no concurso público ou alguma profissão, né, que garanta aí um alto status, uma alta renda, independente se o filho vai ser feliz ou não quer saber. Ele,
Quando digo ele e ela, pai e a mãe, até acredita, eles acreditam que quer que o filho seja feliz. Mas os atos em si, não. Se ele quer que o filho passe no concurso público, ele quer que o filho seja feliz? A verdade é essa? Ele acredita que é isso, mas não é isso. Não, porque se passar no concurso público, meu filho vai estar estabilizado. Ele nunca vai passar fome na vida. Isso é o que ele acha conscientemente. De forma inconsciente, não é isso que ele quer. De forma inconsciente, ele quer dizer que o filho dele é concursado, ou a filha concursado, quer dizer que ele quer enxergar que o filho dele, né, não vai precisar dele mais. Não vai precisar gastar o dinheiro dele. Ele quer ter a certeza que o filho vai poder sustentá-lo caso ele precise na velhice. E por aí vai. Esse é um comportamento muito errado. O comportamento certo é que o filho ou a filha identifique e trabalhe o seu propósito de vida. Porque isso, independente do que for, é o que vai dar dinheiro, na maioria dos casos, e alegria ao mesmo tempo. O que ele acredita que vai ter, querendo que o filho seja concursado, que o filho seja isso, aquilo, ele muito provavelmente vai ter de forma dobrada se o filho entrar no propósito de vida. Quando eu falo filho ou a filha, nem que o propósito seja ser pintor de parede. Vai ser porque vai ser um pintor de parede fenomenal. Vão pagar milhões para ele pintar a parede. Um tempo, né? Lógico. Mas pintor de parede? Não. No início, né? Mas se for o propósito de vida... Logicamente, o filho que tem um pai ou a mãe que tem dificuldade de expor sentimentos, vai ter uma tendência muito forte a nem pensar nessa questão do propósito de vida, a querer ter uma profissão que dê orgulho para o pai ou para a mãe. Quando isso não acontece, e ele não entra no propósito de vida, isso gera uma frustração muito grande. Quando isso acontece, no início é uma pseudo-alegria e logo depois vai vir uma grande frustração por não estar no propósito de vida. Isso é clássico. Isso que eu estou falando agora, essa questão é clássica. Às vezes acontece sem que o pai ou que a mãe tenha essa sombra. Mas a sombra também está ligada muitas vezes. Entender esta questão para entrar no propósito de vida, se existe, é crucial. Os conhecimentos, quando são passados, e gera aquele, isso faz sentido, tá? Isso tem que ser abraçado e trabalhado. Lembra daquela historinha que o professor Hélio Couto ele conta numa aula dele chamada Bioquímica do Amor? Acho que é essa. Em que ele conta uma historinha que faz nascer, né? Quando ele fala que se a pessoa contar essa história para uma outra, pode fazer nascer na pessoa uma fissura, etc. A história era o seguinte, o Hélio Couto falando, ele diz que a pessoa deve contar essa história, né, para a outra dentro de um contexto, aí tem umas questões lá que não vem ao caso falar agora, porque não é o cerne da questão. Mas a história seria que um homem e uma mulher ficaram se olhando no metrô, né?
E aí um olha para o outro e tal. Aí o metrô para na estação, o homem sai do trem. Se é o homem contando, ele já vai dizer que o homem sai do trem. Se é a mulher contando, a mulher vai dizer que a mulher sai do trem. O metrô fecha as portas e vai embora. E aí, veja bem, por que cria uma fissura? É esse ponto que eu quero chegar. Na pessoa que ouviu a história, na que contou. Por que cria uma fissura? Isso não é 100% das vezes, mas muitas vezes. Por quê? Porque ele lembra uma situação que ocorre na vida da pessoa o tempo inteiro e mostra para a pessoa como evitar essa situação. Qual é a situação que ocorre o tempo inteiro? Que a oportunidade bate na porta. A oportunidade bate na porta. Só que as pessoas não aproveitam. Isso é o tempo inteiro que ocorre na vida das pessoas. Quando a oportunidade bate na porta, a pessoa tem que agarrar a oportunidade. Ou seja, o agarrar a oportunidade é o que falta na vida da maioria das pessoas. O problema é identificar as oportunidades. Por isso que essa historinha ela é poderosíssima, porque ela traz uma situação que ocorre o tempo inteiro e mostra e dá a entender para a pessoa que a oportunidade é a pessoa que está contando. Onde eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar que as oportunidades batem na sua porta o tempo inteiro e que a sua mente, se ela identificar a oportunidade e agarrar, ela vai embora. Ela cresce, 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 cresce. O problema é que as pessoas, quando vão ao encontro da oportunidade, na maioria, na absoluta das vezes, ela se nega. Seja por uma questão de não merecimento. Mas se ela abraça a oportunidade, ela vai embora. Vai embora, que eu digo assim, ela cresce, ela prospera. Ela prospera muito. Isso que acontece quando a pessoa abraça a oportunidade. Alegria sobre-humana, prosperidade financeira, prosperidade em todos os setores da vida, satisfação pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma. Pode perguntar, Arthur. É sobre o propósito de vida e profissão. Não necessariamente não estão ligados, mas tem que ter uma, tipo, a minha pergunta é, uma profissão tem que necessariamente estar ligada ao propósito de vida para. Porque você fica com isso na cabeça, propósito de vida, né? E profissão, concurso. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Tem um meio que você se sustenta, tem um meio que você faz o que veio fazer. Repete sua pergunta, por favor, de uma forma bem direta, clara. Propósito de vida e profissão. O Certo. jeito que você ganha a vida. Tem como conciliar os dois? Ou necessariamente um tem que estar junto com o outro? Na maioria das vezes, o propósito de vida está ligado à profissão. Na maioria. Como você mesmo mencionou, não necessariamente. Só que na maioria das vezes está ligado. Certo? Aí a sua pergunta, Certo. pelo que eu entendi, e se o propósito de vida não está ligado à profissão, como conciliar uma coisa com a outra? É isso? Diga. Sim.
Olha, Arthur, quando não está ligado uma coisa na outra, aliás, geralmente vai estar, porque se o propósito de vida da pessoa não é a profissão dela, no mínimo, a profissão existe para que a pessoa possa trilhar o propósito de vida. Então já vai ter uma ligação. Quando a própria profissão não é o propósito, a profissão vai ser um requisito para o propósito. Isso é um fato. Nem que seja momentaneamente, durante um período. Nem que seja. Entendi. E eu vou mais além. Vamos supor que o propósito de vida de uma pessoa seja uma profissão, ela saiba qual é, só que ela ainda não consegue ficar só na profissão oriunda do propósito. Ela vai ter uma profissão pelo qual não é o propósito e concomitantemente vai estar lá também exercendo a profissão do propósito. Duas profissões ao mesmo tempo. Enquanto essa profissão dentro do propósito não bastar para ela viver, ela vai manter as duas. Qual o problema disso? É claro que se ela tivesse focada totalmente na profissão do propósito, aquilo iria mais depressa. Iria. Só que muitas vezes a profissão que não é o propósito, às vezes é necessária até que o propósito aqui deslanche. E aí, o que na verdade está ocorrendo? O que na verdade está ocorrendo? Se ela trabalha uma profissão que não é o propósito e também na profissão que é o propósito. O que está ocorrendo aqui, na profissão do propósito, ela ainda está o quê? Fazendo aqueles devidos ajustes de temes para que deslanche. Está resolvendo aquelas situações que devem ser resolvidas antes dela deslanchar. Foi compreendido, Arthur? Foi sim. Obrigado. Alguém quer fazer Igor, mais tem alguma uma... pergunta? Eu, Eu? Quem? Elisângela. Elisângela, Ceará. Ceará. Isso. Pode perguntar, querida. A minha mãe nunca falou eu te amo Certo. para nenhum dos filhos dela. Eu também tenho essa dificuldade com ela. Nunca falei eu te amo para ela, mas é só com ela. E eu queria muito quebrar isso, acabar com isso, mas eu já tentei, não consigo falar eu te amo para ela. Mas consigo falar para os meus filhos, para o meu pai, para todo mundo, menos para minha mãe. O que ocorre nessa situação entre mim e ela? Você pode me explicar, por favor? Campo eletromagnético. Específico aí. Ótimo. E para mim Emanação e atração. Emanação e atração. Sua mãe não emanou algo para você e ela está atraindo exatamente o que ela emanou para você. O que ela emanou para você? Uma falta de sentimento? Então ela vai atrair o quê? Falta de demonstração de sentimento. Caso ela não demonstrou sentimentos, também vai atrair uma falta de demonstração de sentimentos. Bem específico aí, você e ela. eu vejo assim também nas minhas irmãs, especialmente em uma das minhas irmãs, uma dependência, eu percebo uma dependência emocional muito grande quando ela está em um relacionamento amoroso. E depois desses estudos, eu percebi que o fato da minha mãe não falar eu te amo para ela, eu acho que ela fica procurando isso em outros, no relacionamento dela, quando ela encontrar alguém, ela é muito dependente, ela sofre muito, isso tem alguma coisa a ver?
É sua irmã ou você? Minha irmã. Tem Mas certeza? ela tem, porque assim, a minha irmã, os relacionamentos dela é muito conturbado e eu percebo ela muito dependente emocionalmente. E às vezes eu vejo a minha mãe numa conversa com ela e a minha mãe ela é assim, ela não tem essa demonstrar, ela não sabe demonstrar sentimento, porque a história da infância dela é muito triste, ela também não teve isso dos pais dela, e isso eu já compreendi. Mas o fato é que eu percebo isso, é, a vida da minha irmã, eu acho que está muito relacionada a isso. Ela não se firma no relacionamento, quando ela encontra alguém, ela é muito dependente, ela, ai meu Deus, ela abandona tudo por conta da pessoa, depois não dá certo. E ela continua assim. Só um detalhe aí. Quando você disse, ah, não, eu entendo isso da minha mãe, você entende conscientemente. Não quer dizer que você, de forma inconsciente, entenda, que é o que importa. Esse é o primeiro detalhe. Já no caso da sua irmã, pode ser? Pode, mas pode ser isso, pode ser milhões de coisas. Não tem como, É, entendeu? É uma coisa. entendi. Essa palavra pode ser isso? Sim, o pode ser, pode ser tudo. Tudo pode. Como que eu faço para conseguir um eu te amo da minha mãe? A melhor forma? Sim, Começa falando você pra ela. ótimo. Por que você não começa por mensagem? Por mensagem também tem dificuldade? Demais! É uma coisa tão difícil. Escreve agora, ó, eu te amo, pá, e manda, puf. É difícil, Obrigada. hein? Difícil. Ah, é difícil. Vai ficar fácil se você identificar o trauma origem, Elisângela. Não é que vai ficar fácil, mas vai ficar possível. O que originou essa dificuldade por sentimentos? Tem, na sua, tem alguma situação na sua vida que foi origem? Existe alguma coisa? Sim, Você já ressignificou? já. Então, é possível que isso aí você consiga com o tempo. 3 meses, bota um lapso temporal de 3 meses. Aí você vê se vai ficar mais fácil. Veja bem, pelo simples fato de você estar falando aqui, é porque já está mais fácil. Porque geralmente a pessoa não consegue nem falar sobre a situação. Quando é uma sombra, ela não consegue falar sobre. Quando ela está falando sobre, é porque um trabalho já iniciou. Certo? Certo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos fazer o voltar na origem e finalizar. Vamos lá. Eu peço que você feche os olhos. Aquiete os pensamentos. Você pode colocar o foco em sua respiração. Colocando o foco em sua respiração,
você consegue facilmente aquietar os pensamentos. Aí você vai dar um comando. Depois do comando, eu vou falar e você vai repetir mentalmente. Depois do comando dado, o primeiro pensamento que vier à sua mente é o que você vai focalizar. O primeiro. É só você soltar que a situação vem, o fato vem à sua mente. Solta a sua mente. O comando é, eu vou falar e você repete mentalmente. O segredo está na palavra origem. Me leva na origem do problema relacionado à dificuldade em mostrar sentimentos. Quem não conseguiu fazer, vai repetir o comando comigo, vai ser um outro comando. Quem conseguiu, foca aí no pensamento que veio, que iremos trabalhar já já. Quem não conseguiu visualizar o fato, vai dar o seguinte comando agora mentalmente. Vou falar. Me leva na origem do problema. Agora você vai se projetar para esse fato. E você vai dar voz às pessoas. Você vai entrar dentro. Um primeiro protagonista aí que vivenciou o fato e vai captar aí, vai sentir, vai perceber, seja por um sentimento, por sentimentos mesmo, seja por intuição, o sentimento que essa pessoa estava tendo ao vivenciar o fato. Capte o sentimento. Agora você vai sair de dentro desta pessoa e vai para dentro de um segundo protagonista aí, caso exista nesse fato vivenciado. Entre dentro. E perceba também, sinta ou perceba o sentimento que esta pessoa teve. Você pode sair de dentro desta segunda. Agora você vai dar um comando. Eu vou falar o comando e você vai repetir mentalmente. O comando é: eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida a partir de agora, de forma indiferente mentalmente e emocionalmente
em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. Visualize uma borboleta. Agora você vai colocar o foco em seu coração. E acessar a frequência do perdão e perdoar as pessoas que devem ser perdoadas. Quando eu falo que devem, significa todas as pessoas. Se há sentimento de remorso, de culpar alguém, de raiva, você deve emanar o perdão para essas pessoas. Você pode muitas vezes acreditar que não tem, mas muitas vezes, mesmo você achando que não tem, tem. Então, para as pessoas envolvidas, emane perdão. Mas de coração, coloca o foco no coração e emane o perdão. Feito isso, você agora vai acessar a frequência do auto-perdão. Você vai se auto-perdoar. E agora o seu eu atual vai, nesta cena aí, no final desta cena, você vai se locomover em direção ao seu eu, na idade da cena, e vai dar um abraço, faz um carinho, e vai selar aí um perdão que está totalmente relacionado à questão do auto-perdão. E vai selar aí uma confusão, um conflito do seu eu da idade da cena com o seu eu atual. Uma briga interna. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você permitiu isso? Então você vai abraçar o seu eu, vai dar um beijinho, vai dizer que está tudo bem, está tudo resolvido, fica em paz, fica na boa. Você era muito pequeno, você era muito pequena para entender o que estava acontecendo. E está tudo certo. Você pode retornar. Lembrando que a percepção de quando você está, a partir de agora, a percepção de quando você está atuando sem demonstrar sentimentos, ou você atuando por uma busca de validação, tem
tendem a aumentar. Você tem que captar. Do que você perceber, você tem que agir de forma contrária. Quando você estiver presenteando alguém, perceba se é uma forma de você suprir alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar a aula? Nenhuma pergunta? Então, eu agradeço a presença de todos, de coração. Quinta-feira agora vamos falar do andar em círculos, dessa sombra do andar em círculos, que está totalmente ligada à questão do merecimento, e isso é importantíssimo. Entender isso é muito importante. Aguardo vocês, será nessa quinta-feira, e avante!